Não sei se o Dr. Luís tentou falar sobre esse tema. É um tema que nós vamos falar de como vai se vencer as barreiras e suas limitações. Não sei se o Luís está me ouvindo, Luís? Sim, estou ouvindo bem. Sim, sim. O tema da live é como nós superar as limitações e barreiras. Sim, então, o especialista em neuroperformance, o super coach, que é o Dr. Luís Líder, vai falar sobre também qual é o maior medo. Opa, desculpa, perdão. O que nós podemos fazer para vencer este medo. Ok, então. Então, e quais são os motivos também para nós vencermos as nossas limitações, as nossas barreiras. Então, essa live vem para poder ouvirmos também do Luís, porque o medo, neste momento em que todos nós estamos a atravessar essa pandemia, todos nós estamos em quarentena, não é? Então precisamos de ouvir especialista, Luís Líder, para poder nos dar essa força, essas ferramentas em que nós podemos vencer neste momento do coronavírus. Eduardo, está a me ouvir também? Está a conseguir ouvir? Eu tirei um pouquinho o áudio deles por causa da interferência. Eu vou deixar. Não. Se der interferência, então eu fecho daí, porque às vezes começa a dar barulho e daí... Tá bom. Mas pode ligar. Eduardo. Eduardo está ouvindo? Sim. Eduardo, olha, nós estamos fazendo essa live, uma live internacional, para que nós conseguimos dar um contributo ao nosso povo em diversas áreas do mundo, diversos cantos do mundo, para ouvir do especialista Luís Líder de como nós podemos vencer o medo nesse momento, de como nós podemos vencer essas limitações que nós temos, porque sabemos que neste momento, nesta hora, existem pessoas que o estresse aumentou, existem pessoas que têm, neste preciso momento, a precisar de uma autoajuda, e não temos essa possibilidade, porque não temos a possibilidade de ir à casa do nosso próximo, do nosso irmão. E então estamos a contar com algumas experiências que o Luís, o Dr. Luís conseguiu, nosso irmão, conseguiu desenvolver, e então vamos ouvir dele vencendo limitações, vencendo essas barreiras, não é? Como um especialista em neuroperformance e também super especialista também mesmo também a nível do coach, ele tem muita experiência nisto. Então precisamos também de ouvir alguns treinamentos que aqueles irmãos que estão a ouvir, que possam também nesta fase de quarentena, poder dar o seu contributo e poderem ficar mais calmos, porque vão ouvir de uma pessoa que tem uma grande experiência nesse caso. Então, eu vou passar para o Luís Líder, que era para poder poder aqui nos explicar isto. Qual é o maior medo? O que impede de seguir em diante? Qual é o motivo em que nós, nesse momento, estamos limitados? Será só o coronavírus? Será só a situação? Será também situações que nós não estamos aqui em xenofobia? Será situações que nós conseguimos ultrapassar essas limitações? Então, vou passar ao Luís para poder propriamente explicar, e aqueles que estão a ouvir, não só em Angola, Moçambique, Portugal e o Brasil, possam também ouvir dessa live a possibilidade de poderem também contribuir e superarem as suas barreiras. Passo então ao Luís Líder, que vai poder explicar com mais pormenor. Para quem entrou agora na live, eu sou Helder Manuel, sou doutor em administração de empresa e venho também nesta live para poder dar o meu contributo, e quero ouvir também do Luís Líder
E, se possível, o Eduardo também pode participar dessa live. Quem quiser também pode entrar nessa live. Então, passo ao Luiz Linder, que vai nos explicar um bocadinho mais e vai nos dar mais pormenores acerca de como vencer as nossas barreiras e as nossas limitações. Luiz. Ok, muito obrigado, Dr. Helder. E mais uma vez, pessoal, quem está conosco, essa live está sendo gravada, depois nós colocaremos ela disponível no YouTube, nos nossos canais. Mas eu agradeço mais uma vez, Dr. Helder Emanuel, e me coloco à disposição, então, para responder qualquer tipo de pergunta ou dúvida. Então, falando um pouco mais, eu sou um profissional com mais de 2 décadas de experiência na área de coaching, programação neurolinguística. Na verdade, eu sou trainer que ministra essas formações, né, já faz um bom tempo. E sou criador de algumas coisas inovadoras, como a terapia neurocientífica, autogestão, neuroperformer, neuroperformance. Agora tem mais um conteúdo focado em dependência química também, que tem tido um bom respaldo, um bom resultado. O pessoal tem gostado bastante dos resultados que nós temos dado, que é a formação Seja Livre, né, em que nós trabalhamos vícios, compulsões e todas as recorrências. E realmente hoje, essa situação de pandemia, ela tem colocado muitas pessoas à margem das possibilidades, e tem muitas pessoas que estão dizendo assim, não, olha, quando nós retornarmos, quando passar a pandemia, nós vamos retornar à nossa vida. Quando passar a pandemia, nós vamos voltar para os nossos afazeres. Olha, o que eu vou dizer a vocês, isso que eu vou dizer, eu ouço de diversos profissionais, diversos especialistas, eu quero dizer uma coisa, assim, por um lado positiva, nos 2 lados positivos, mas depende de como é que você encara. Mas o que eu vou dizer a vocês é que agora, no retorno, após pandemia, esse mundo que vocês vão encontrar é outro mundo completamente diferente. Ou seja, se as pessoas pensam assim, não, nós vamos retornar e vamos voltar às atividades. Não, mudou tudo, tá? Mudou hábitos de consumo, mudou maneira de interpretar a realidade. Ou seja, esse susto, em certo aspecto, por mais que talvez, digamos, alguns veículos de comunicação tenham criado talvez um medo exacerbado de tal forma que tem paralisado, e talvez em alguns lugares do mundo, por uma série de fatores, tenha ocorrido realmente um impacto maior. Esse não é meu papel. Eu não sou um profissional da área médica, não sou um sanitarista, então não é esse meu foco, nós não vamos entrar nisso. Nós vamos entrar no quê? Nas nossas crenças, nos nossos padrões e aquilo que nos coloca à margem das possibilidades. E a primeira coisa que nós temos que entender é exatamente isso, que todas essas situações, todas essas circunstâncias, tudo isso que tem sido feito através da mídia, ele tem sido, na verdade, um grande divisor de águas. Ele tem se tornado como se fosse uma espécie de uma peneira. Ou seja, muitas empresas estão passando dificuldade. Em contrapartida, eu também acompanho diversos empreendedores bem-sucedidos e tenho percebido que muitos têm ganhado muito dinheiro. Por exemplo, eu vi pessoas chorando, empreendedores muito bem-sucedidos, chorando porque não conseguem trabalhar com seus negócios, não conseguem vender, porque hoje estão aí em quarentena e não podem vender. Agora, em contrapartida, eu também tenho visto profissionais e empreendedores que é justamente o oposto, que entenderam essa situação, entenderam esse cenário e decidiram que encontrar um caminho para alcançar os seus objetivos, atingir suas metas e encontrar os seus clientes. E o que tem acontecido é que o resultado tem sido muito bom. Existem pessoas que, nesse exato momento, estão prosperando e ganhando muito dinheiro em meio a essa situação adversa. Mas por quê? Primeiro, porque eles estão preparados, principalmente conhecendo, entendendo o que está acontecendo no mundo. O Bill Gates falou uma frase muito importante, né? Uma frase extremamente interessante, que ele diz o seguinte: no futuro haverão 2 tipos de empresas. As que estão na internet, né, e as que estão fora do mercado. Ou seja, se você hoje não entender que tudo está acontecendo cada vez mais online, você está fora do mercado. E, principalmente, o seguinte, entender que todas essas situações, elas realmente elas têm sido como se fosse uma peneira. Então, como assim? Existe um grupo de pessoas, né, que está aproveitando nessa situação adversa para se reinventar, para buscar alternativas para chegar até seu cliente, está ganhando muito dinheiro, mas nós temos também pessoas hoje que estão como espectadores, coadjuvantes, pessoas que estão apenas observando a realidade. E olha, eu vou falar uma coisa importante. Nós estamos entrando, apesar de todos os intempéries que nós estamos tendo agora, nós estamos entrando num tempo muito interessante, chamado a era exponencial. Tá? E essa era exponencial, o que significa a exponencialidade?
Exponencialidade significa empilhamento de tecnologias. Só que isso é possível ser feito com empilhamento de tecnologias de gestão, empilhamento de tecnologias de produção, empilhamento de tecnologia de inteligência artificial, empilhamento de tecnologias, que essa é a minha área de desenvolvimento humano. Então, nesse novo tempo, essa nova era apesar de tudo, apesar de todas as intempéries agora, é uma era de abundância. É uma era em que você tem a tecnologia acessibilizando cada vez mais coisas. Nessa era você vai ter cada vez mais acessível energia elétrica, água, digamos, tudo. Se nós analisarmos, só para vocês entenderem, na nossa infância, eu não sei a idade de vocês, né? Mas o Dr. Helder e eu temos mais ou menos a mesma idade, nós temos quase 50 anos, e eu me lembro que quando eu era criança, as coisas eram caras, né? E nossos ancestrais, olha quanto era caro um produto industrializado. E o que tem mudado hoje é o seguinte, que a tecnologia ela tem resolvido muitos problemas, inclusive essa é uma pressuposição primária de uma startup, de alguém que busca oportunidades no mercado. O foco de uma startup e também o foco do empreendedor tem que ser buscar problemas para resolver no mundo, e esses problemas podem se tornar excelentes oportunidades. Quando você percebe problemas a serem resolvidos e resolve esses problemas, isso pode significar um nicho de mercado. Ainda mais agora com uma era exponencial, com empilhamento de tecnologia, isso pode significar algo que possa te garantir uma vantagem competitiva extraordinária e se tornar aquilo que o pessoal mais gostaria que se tornasse, que é o tal do unicórnio, aquelas empresas que acabam valendo bilhões, né? E isso é possível, mas o primeiro ponto é, em momento algum, nós assumirmos uma postura de coadjuvantes. Essa era de abundância, essa era exponencial, ela tem essa característica. Ela não aceita coadjuvantes. Deixa eu ver uma coisa, eu só vou fechar aqui o microfone por causa da interferência. Tá tendo um barulhinho aqui. Então, essa era exponencial, ela tem exatamente essa característica de não aceitar coadjuvantes, ou seja, não é possível você implementar nada se você for espectador da realidade. E isso é muito comum. Quer ver uma coisa? Uma das coisas que nos irrita hoje, às vezes, que pode irritar as pessoas, e para mim também, é as pessoas dizendo assim para você, olha só, o que você está pensando do que está acontecendo? Como é que você se sente em relação a essa pandemia, essas situações adversas? Não, nós estamos esperando. Nós estamos esperando. Olha, eu vou falar uma coisa importante. Outra coisa. Alguns dizem assim também. Nós estamos cansados de ficar em casa. Nós estamos cansados de descansar. Estamos cansados de ficar... Olha, interessante, porque enquanto nós estamos esperando, tem gente que está estudando, tem gente que está aprendendo a trabalhar online, tem gente que está buscando novos caminhos para atender o cliente, tem gente desenvolvendo novas tecnologias, e tem pessoas que, ao invés de estarem esperando, estão buscando oportunidades para se destacar, para encontrar novos caminhos aí para prosperar. Então, essa era de abundância, essa era exponencial que nós estamos vivendo, ao contrário do que se pensa, ela não é uma era de poucas possibilidades, de poucas oportunidades, de poucos recursos. É uma área de abundância. Em contrapartida, não aceita coadjuvante. Não dá para ficar observando. Outro ponto importante ali também, um conceito hoje que nós temos que aprender a utilizar, é o lifelong learning. Ou seja, no passado, nós fazíamos uma faculdade, uma formação, seja qual fosse, pregava o certificado na parede e passava o resto da vida vivendo daquele certificado, certo? Hoje não. Hoje é uma era de lifelong learning, uma era de abundância, uma era em que nós temos muitos players, muitas tecnologias, ou seja, a qualquer momento um novo aplicativo entra no mercado, alguém cria uma nova tecnologia, cria uma estratégia que muda radicalmente. Por exemplo, algumas das pessoas que estão nos vendo aqui, né, Eduardo, você é da área de dropshipping, que é intermediação, que é venda online, né? Então, o mercado está mudando exponencialmente e a todo momento alguém pode chegar e propor um aplicativo novo, uma tecnologia nova e mudar radicalmente a maneira como nós enxergamos o nosso negócio e o mercado. E tudo que nós estamos dizendo aqui sobre esse novo cenário, esse tempo, o cenário atual, tudo isso tem criado medo nas pessoas. Mas o ponto é que, primeiro, a maioria esmagadora das pessoas, elas estão olhando para o lugar errado. Elas estão olhando para o lugar errado. Ou seja, eu já usei essa metáfora em outra live, mas é pertinente usar de novo. E a metáfora diz o seguinte, respeitando as leis da física, numa corrida de Fórmula 1, se um piloto está numa corrida de Fórmula 1, a única chance que esse piloto, quando ele começa a perder o controle do carro, ele tem de voltar para a pista, vamos supor que ele estivesse fazendo uma curva escorregando.
Existe só uma forma dele conseguir permanecer na pista. E é, em momento algum, ele olhar para onde o carro está indo e sim continuar olhando para a pista para tentar recuperar esse carro. Então, nós estamos ali, claro, levando em consideração as leis da física. Não é uma certeza absoluta de que ele vai recuperar o carro, mas se existe uma oportunidade, isso só é possível porque ele está olhando para o lugar certo. E o problema hoje das pessoas é que elas estão olhando para o lugar errado, elas estão como espectadoras da realidade, elas estão, muitas vezes, esperando, né? Sendo que, eu vou dizer, as pessoas que imaginam, mais uma vez, acho bem pertinente que eu vou falar aqui, as pessoas que imaginam sair de uma situação como nós estamos passando agora e retornar e achar que vai encontrar tudo da mesma maneira, da mesma forma, estão redondamente enganados. Então, qual é a sacada para você começar a eliminar os medos que colocam você à margem das possibilidades? Protagonismo. Assumir responsabilidade, ou seja, o que eu quero para mim? Qual o futuro que eu quero construir? Porque quando nós nos colocamos como espectadores da realidade, como coadjuvantes, sabe o que acontece? Nós experienciamos frustração, nós experienciamos cárceres, nós experienciamos principalmente a frustração de você perceber que o mundo está acontecendo e você só está observando, ok? E é isso que as pessoas precisam entender. Você faz parte disso. Você faz parte desse mundo. Você pode ser o agente de mudanças. Você pode ser um agente de transformação. Você pode realmente ser aquele que vai para dentro das oportunidades e possibilidades e muda o mundo em que você está. Desde que assumamos o nosso papel de protagonista. O que realmente, volto a dizer, o que não acontece. As pessoas desde a sua mente, é por isso que eu trabalho com autogestão, com recursos ali para que você deixe de ser refém de emoções, situações e circunstâncias. É isso que tem acontecido. As pessoas são, digamos assim, desde o mundo lá fora, que reflete a nossa mente, e também a nossa mente, elas são muitas vezes como se fossem os diretores de um filme, como se fossem aqueles que estão financiando um filme, que tem total direito a serem o artista principal, ao protagonista, e acabam colocando a outras pessoas, as circunstâncias, acabam realmente sendo o espectador do próprio filme e com isso ficando frustradas. Por quê? Porque elas se movimentam conforme a maré, elas se movimentam conforme as circunstâncias. Elas, muitas vezes, não têm senso crítico para ouvir alguma coisa e analisar se isso faz ou não sentido. Muitas vezes, elas realmente ficam como espectadores. Então, esse é um dos principais padrões que faz com que as pessoas tenham medo. Serem espectadores, não entenderem que a realidade, a vida, o sucesso, o mundo que eles querem experienciar depende exclusivamente deles. Mas para que eu possa ajudar melhor, explicando melhor sobre padrões e estratégias para que nós possamos mudar isso, para que eu possa ser mais efetivo, eu gostaria até de ouvir vocês em relação a medos, o que vocês têm percebido, se você tem um medo, qual é teu medo, né? Qual é a tua dificuldade, o que te impede de prosperar, de seguir à frente? É só me dizer aí quem quer interagir conosco que eu abro o microfone. Está todo o Dr. Helder aberto, mas eu posso abrir aqui, não sei se o Eduardo, o João, alguém quer fazer uma pergunta para nós? Fica bom. Podemos ouvir o Eduardo? Espera só um pouquinho, eu vou abrir aqui agora. O Eduardo aqui. Deu certo, Eduardo? Pode falar. Estão me ouvindo? Eu troquei de fone, estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então, eu tenho sempre a sensação que parece que as coisas acabam sempre... eu me sinto uma pessoa iluminada por Deus, mas ao mesmo tempo eu sinto que muitas coisas emperram na minha vida, né? Eu acho que até pode ser... Eu sinto até que seja boa parte por minha culpa mesmo, por tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, talvez, não ter foco, alguma coisa nesse sentido. Ok. Né? Por exemplo, eu concordo com você quando você disse sobre que as coisas não vão mudar e a gente não sabe nem quando vai acabar isso, né? Essa questão de confinamento e tal, quando vai ter uma retomada. E quando tiver retomada vai ser totalmente diferente. Exatamente. Então eu vejo saída assim mesmo no caminho digital, que dá para você talvez se manter e trabalhando e depois
seguir carreira nisso, né? Eu aposto muito nisso, né? Eu, na parte de drop, eu não consegui fazer minha loja, até porque parei agora, eu tava com esse problema de distribuição, né? E você falou no começo que você era trader também, se eu entendi errado? Trainer. Eu formo, na verdade, não é trader, é trainer. Trainer é por exemplo, eu formo... Tá. Trainer, é tipo do coach, né? Eu formo entendi. coach, practitioner, formo diversos profissionais. Eu entrei num grupo, eu estou estudando essa parte que eu acho que nesse momento é o que dá para fazer agora. Na verdade, eu trabalho com gráfica, mas eu não tenho mais a gráfica, eu trabalho com terceirização, né? A gráfica, eu já trabalho em casa, até você já trabalhava em casa, então o confinamento para mim não é tão complicado, eu até gosto. Mas eu fico com meus filhos assim, mais tempo com eles e tudo, mas não me incomoda, né? O que me incomoda mesmo é que meu trabalho caiu muito o faturamento e eu tenho tentado já há um tempo desenvolver algo em digital e não consegui ainda. Então eu vejo que sempre tem alguma coisa me emperrando, me segurando. E eu me interessei quando eu li ali sobre a palestra de vocês, que vocês conseguem dar em outras palavras, um empurrãozinho para a gente poder dar sequência na nossa vida e desenvolver as coisas, né? Sim. Enfim, acho que é mais ou menos por aí que eu queria levar o caminho, para a gente desenvolvendo esse tipo esse conteúdo, né? Sim. Na verdade, assim, Eduardo, tudo, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu tinha uma série de outras coisas para cuidar hoje à tarde e hoje eu acabei aqui, eu e o Dr. Helder, eu não sei o que aconteceu, não sei se é um problema do Facebook, não sei se é um problema eu não sei o que aconteceu. Nós não tivemos jeito de fazer a live no lugar que nós faríamos antes, que é ali dentro do Face. Então, realmente, às vezes as intempéries acontecem, as coisas acontecem que nos atrapalham, só que existe uma coisa interessante, tá? Uma coisa que talvez não te disseram, e existe um segredo por trás de todo empreendedor de sucesso. Se nós pegarmos, por exemplo, as pesquisas que mostram o que é que faz um empreendedor bem-sucedido, daqueles que não têm resultados, a primeira característica do empreendedor bem-sucedido para aqueles que não têm resultados, para aqueles que quebram e tudo mais, é muito simples, é ridiculamente óbvia. As pessoas bem-sucedidas não desistem nunca. As pessoas bem-sucedidas, elas... por exemplo, se nós pegarmos as pesquisas do Sebrae, que lá na Angola, Dr. Helder, seria uma instituição que nós temos aqui que auxilia o empreendedorismo brasileiro. Se nós pegarmos as pesquisas do Sebrae, em média, os empreendedores bem-sucedidos quebraram 7, 8 vezes até terem o êxito, né? Só que qual a diferença entre alguns desistem e esses que tiveram êxito não desistem nunca. Enquanto não obtiverem o resultado, não desistem. Então, essa é a principal... Eu não desisti, não. É só não desistir, porque intempéries tem para todo mundo tem. Olha só, eu tinha um monte de coisa, o Dr. Helder também, seguramente nós íamos fazer algo de 5 minutos só para ver como é que nós faríamos lá, para nós continuarmos. Eu não sei se é um problema, porque não teve jeito de aparecer o áudio ali, o vídeo para nós ali, conseguir conectar um no outro, mas só para vocês entenderem. Nós passamos a tarde inteira aqui para conseguir trazer vocês para o Zoom. Pode parecer inacreditável, né? Uma coisa que, olha, eu nunca tive problema com o Zoom, a gente conecta na primeira e acontece, né? E outra coisa, eu provavelmente, só para vocês terem uma ideia, esse software, eu paguei o software, né? Ele está pago para poder utilizar até com 100 pessoas e ele mesmo assim está me dando um timer regressivo ali, ó, entendeu? Se cair, nós vamos retornar aqui de novo para continuar a live. Eu não sei 40 minutos, né? 40 Mas o engraçado é o seguinte, o engraçado é que tá pago. Você pagou, né? O engraçado é que eu paguei, só que eu não sei onde é que tá o erro. Eu acho que como tá todo mundo confinado, eles estão usando muito ele, viu? Deve estar dando pau por isso. Pode, tio, eu vou ter que entrar com suporte técnico, porque eu comprei a sala e tá ali dando de novo que vai... Eu devo ter errado algum login, alguma coisa, depois vou descobrir. Mas o ponto é isso, sabe? Que as pessoas imaginam, a diferença é isso, que as pessoas, elas tentam uma vez, 2 vezes, 3 vezes e desistem. E a história tem mostrado exatamente isso, que todos os homens e mulheres que foram expoentes, tiveram grande êxito e grandes resultados, eles se recusam a desistir, eles não desistem enquanto não obtêm, enquanto não atingem os seus sonhos. E isso que nós temos que entender. Tem intempéries. Olha, por exemplo, lá, vamos citar agora o caso, já que você está aqui, Eduardo. Acho que tem mais pessoas aqui. Acho que deve ter mais um aqui. Ei, João, você lá da F15D também, não?
Eu não me... Então, sim. E do 300 também. Do 300 também, eu também sou no 300. Seu nome não me é estranho, não. É, Luiz Lindner, tá? Então, assim, ó, se vocês entrarem lá, para quem não conhece meu trabalho, nas escolas lá tem o Luciano Augusto costuma comprar bastante conteúdo meu lá para cursos, né? Vendi alguns já para ele. Então, só para vocês entenderem, ó, olha só o Luciano Augusto. É um cara inteligente, que está lutando, está conseguindo bons resultados aí. Eu também admiro bastante o trabalho dele, somos parceiros, somos amigos, irmãos, tudo mais. Mas olha só, a própria F15D, com toda aquela equipe, eles volta e meia não tentaram lá um projeto, daí o Instagram mudou as regras, aí o projeto, quer dizer, olha quantas tentativas até acertar, e faz parte, não existe, sabe, como até o próprio Luciano fala isso, se fosse fácil todo mundo faria. Então, olha quantos intempéries tem. E todos os empreendimentos, olha, ontem, por exemplo, eu vou dar uma dica para vocês. Leiam biografia de homens e mulheres de sucesso, ouçam lives com empreendedores bilionários. Olha, hoje o mundo está tão fácil. Você abre o Instagram lá, você abre o YouTube, você pega entrevista com os bilionários. E olha, são os bilionários. Vocês vão ver, por exemplo, que essa gente passa cada uma para poder chegar onde quer, mas não desiste nunca. Então é isso que nós temos que entender. Esse padrão de achar que muitas vezes a gente tenta uma, duas, três, não é para mim, não, na verdade isso é crença limitante. Porque é isso que eu dizendo através de pesquisa. Grandes homens e mulheres empreendedores bem-sucedidos não foi uma, duas ou três vezes que tentaram para conseguir chegar onde chegaram com todo aquele resultado. Então, faz parte do processo, né? E olha, a gente estuda pra caramba. Quer ver uma coisa? Só para vocês entenderem. Ontem eu estava assistindo uma live com gente que trabalha com investimento. Eu assisti 2 lives ontem de investimento. Então, eu tenho uma academia em casa, faço meus exercícios aqui. Enquanto eu faço exercício, ainda mais porque fecharam a academia, eu estava fazendo academia na cidade, agora por causa da quarentena fecharam, eu faço meus exercícios em casa. E eu estava ouvindo investidores. E eles comentando os bilhões que grandes empresas e corporações do Brasil, extremamente conhecidas, perderam, sabe por onde? Porque fizeram negócio no exterior, e no ano de 2008 e 2009, houve aquele problema do dólar dar uma disparada, né? E as suas dívidas ficaram absurdas. Quer dizer, a quantidade de coisas que existem, né? E as pessoas acabam passando para chegar onde querem e perdem bilhões. Só que eu, por exemplo, quando eu comecei minha carreira como coach, quer dizer, como consultor, terapeuta e tudo mais, há mais de 20 anos, mas como coach, um pouco mais de 10 anos. Eu prestei serviço 1 ano para uma multinacional. E essa multinacional hoje está bombando, está bem. Mas na época, se vendesse tudo que ela tinha, não pagava a dívida, né? E daí eles começaram a trabalhar com aqueles caminhões lá caminhões para pagar incêndio de aeroporto, começaram com uma série de outras tecnologias e projetos ali para trabalhar com essa linha aí, principalmente essa linha para aeroportos e portos e tudo mais, e começaram a dar a volta por cima e virar o jogo. Mas uma empresa de mais de 30 anos que teve um declínio e depois conseguiu dar a volta. Então faz parte do empreendedorismo isso, né? Faz parte você entender que intempéries. E olha, esses caras, às vezes, alguns desses homens muito ricos aí, que eu tenho assistido live com eles, bilionários, alguns, você nem imagina a quantidade de gente pensando junto com eles os negócios deles. E mesmo assim, às vezes, tem uma intempérie, uma situação adversa que ocorre lá e acaba deixando eles de calça curta, sabe? Então, faz parte, né? Só a sacada é não desistir nunca. Dessa live. Sim. Eu gostaria que fizesses uma retrospectiva também, com uma interação aí do nosso amigo João Ricardo, okay, no sentido de não falharmos a expectativa. Por quê? Porque o povo queria e quer saber mesmo de como vencer as barreiras, as suas limitações, neste momento em que estamos de quarentena, em função dessa pandemia. Era necessário, nem que tivéssemos que fazer aí o Luiz e o Ricardo e eu falaríamos um bocadinho de ultrapassar barreiras em várias partes da vida e no sentido que colocássemos no Facebook, ainda que eu não aparecesse, mas pelo menos aí uns 5 minutos, uns 2 minutos,
para poder verem que aconteceu. Sim. O que nós podemos fazer também é o seguinte, ó. Eu tenho 2 lives que eu gravei. Eu gravei uma live sobre recursos para prosperar. Não sei se você chegou a ver essa, João. Essa live, não? Eu vi com uma moça. Eu não sei se o nome é esse. Mas eu acho que sim. Para que você prospere. Eu, no final, faço uma reedição, psicogeografia e faço uso PNL lá para fazer uma alteração de padrão. E eu tenho uma também levantando recursos que eu gravei com o Ronivon, levantando recursos para você superar as intempéries. Então, o que eu posso fazer? Primeiro que eu posso gravar uns 2, 3, 4 minutos falando sobre cenários, oportunidades, falando sobre essa questão, jogar nos nossos YouTube, nos nossos Facebooks e outras redes sociais. Eu posso fazer esse vídeo. Convido o Dr. Helder a fazer também um vídeo nesse sentido, dizendo o que aconteceu e disponibilizando essas lives que eu tenho filmadas que tratam exatamente disso. Eu tenho material pronto que trata disso e nós marcamos um outro dia para fazer outra, né? Sei lá, essa semana ainda, semana que vem. Mas eu tenho como não só falar alguma coisa interessante para o pessoal ali, né? E colocar nas redes sociais, na minha, na sua, e também disponibilizar esses links, né? Para que as pessoas possam ter acesso a esses recursos e possam ir além. Porque né, eu tenho 3 horas aí de material gravado que falam exatamente sobre isso, sobre padrões, sobre superando os intempéries e ainda algumas tarefas que eu trabalho com as pessoas lá para desbloqueá-las, tá? Então eu tenho isso e podemos fazer isso. Dr. Helder, eu peço então, depois que o senhor faça um vídeo nesse sentido, um vídeo sobre essa situação de né, responder essas perguntas com a sua habilidade, com a sua capacidade aí, ou se o senhor quiser responder aqui as perguntas, depois eu edito isso e jogo na rede social também. Se tu quiseres também, João, usar o nosso material ali, quiseres também gravar o material, vai ser um prazer. Eu não sei se tu sabe, João, nós temos também a possibilidade de você ser afiliado nosso ali também, né? Porque ele tá, viu, doutor Helder? O João, ele tá na F15D, né? Então, ele, na verdade, ele já conhece o meu conteúdo, tá? Mas o que é possível também, se tu tiveres interesse, João, é ser nosso afiliado e ajudar a vender o Supercoach e outras coisas mais, né? Então, como tu já conhece um pouco... Porque, João, o grande problema que se põe hoje no nosso universo, principalmente o continente onde eu estou, que é o continente africano, as pessoas precisam de ultrapassar certas barreiras e saírem de certas zonas de conforto. E então as pessoas estão habituadas a terem muitos trainings, né? Mas nós temos que ser mais proativos, ou seja, mais objetivos, mais curtos, porque hoje, em função das novas tecnologias de informação, sabemos que nós temos tudo ao nosso redor. E quanto mais sintetizarmos, quanto mais sermos objetivos e mais proativos, creio que as pessoas vão aderir muito. Porque as pessoas têm a amabilidade ou a dificuldade de não terem, de ficarem muitas horas a ouvir, por exemplo, uma live. As pessoas querem estar mais entretidas em casos que conseguem lhes reter, elas conseguem tirar e valer o preço do saldo, do combustível, do tempo que elas passam a nos ouvir. Por isso nós temos que, como estamos a fazer essa live, era no sentido de nós darmos ferramentas e as pessoas dizerem, uau, nós queremos ouvir o Luiz Linden, queremos ouvir o João Ricardo, queremos ouvir o Helder Manuel, que sou mais conhecido aqui em Angola, por Pastor Helder, e em alguns fóruns do Dr. Helder. Então, nós fizemos essa live para as pessoas poderem entender o que é isso, como ultrapassar as nossas barreiras, como vencer as nossas barreiras, como sair da zona de conforto e ir para a luta, ter atitude. E então há essa necessidade que o povo africano, e não só o povo, o mundo em si em geral, nessa situação do Covid-19, muitas pessoas ficaram confinadas em casas, muita gente perderam o negócio, muita gente perderam a autoestima,
mas também veio fazer com que aquilo que nós nunca mais fizemos é estarmos com as nossas famílias. Nós não temos o tempo, perdemos o tempo de estar com nossas famílias. E hoje o Covid-19 veio trazer algo também diferente. Conseguimos já fazer as tarefas com os filhos, conseguimos ficar mais um tempo e é um momento de reflexão, mas também um momento de oportunidade de nós aprendermos mais com as plataformas, que é o caso, estamos agora a ter essa live com a Zoom, por forma a nós podermos ter a habilidade e também em casa conseguimos aprendermos, e porque esse momento também que seja um momento, que é um momento de reflexão, para todos nós, vem fazer com que nós conseguimos entender que o valor humano, o capital humano, está acima de tudo. E é nisso que nós devemos nos potencializar. Obviamente que temos as TICs, obviamente que temos nossos recursos naturais, mas, sobretudo, nós deveremos ter atenção que, neste momento, deveremos nos potencializar, devemos estarmos mais junto com as nossas famílias e tirarmos aquilo que talvez nós não temos ou nunca notamos, que é a nossa família. Olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa esposa, olhar para a nossa casa e vemos, puxa vida, olhar para os nossos serviços e olharmos e vemos, sobretudo, o ser humano, o valor do ser humano. Essa interação que estamos a ter em continentes diferentes para agregar valor, para expandir valor, para transformar vidas. E é isso que o Luiz acabou de falar na live anterior, que nós devemos criar ou ter facilidades de que podemos termos habilidades, ou seja, neste momento, sermos mais proativos, mais, digamos assim, mais imaginários, por forma a criarmos situações que vamos, nesse momento, criar sustentabilidade para a nossa família e valorizar também a família. Vimos que hoje eu falo na minha, propriamente, eu não tenho muito tempo para ficar com os meus filhos. A minha vida é um corre-corre, eu saio às 8 e venho praticamente às 23 da noite, 22 da noite, 20 da noite. E eu estou a ter o privilégio de estar com os meus filhos, mesmo trabalhando, apesar que estou a sair, mas não demoro tanto porque estamos de quarentena. As lojas têm o seu tempo, o seu prazo, já não fecham muito tarde, fecham às 16 da tarde, e então tenho muito tempo com a família, mas automaticamente o trabalho também aumentou, as oportunidades surgiram. Sabemos que é na abundância, é na escassez que há oportunidade de negócio, é na dificuldade que a mente humana tem a particularidade de raciocinar mais, de rever certas situações para poder sair da situação em que está a passar. E então eu começo a ver que, estando nessa live, estamos aqui, vem possivelmente para poder nos ajudar também a rever o nosso outro lado. O nosso lado em que nós, por causa das coisas terrenas, né, que também fazem uma parte importante aqui para poder resolver certas situações aqui, mas eu fico com uma passagem que está escrito no livro sagrado que diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Significa que nós, acima de tudo, nós temos um valor. E esse valor tem que ser preservado. Esse valor tem que ser um valor que nós podemos aprender com o João Ricardo, podemos aprender com o Luiz Linder, que Deus deu-lhe essa capacidade, essa
sabedoria, de ser um super coach, poder treinar pessoas, transformar vidas. É essa a particularidade. Por isso é que eu estou até agora, são quase 23 horas, a insistir a essa live, porque o meu povo e o povo em geral, o mundo em si, precisa ser transformado. Hoje começamos a ver aqui em casa que nós deixamos os carros de luxo, deixamos os bons gabinetes, deixamos os dinheiros nos bancos e não temos como, nesse momento, se movimentar para ir em qualquer país, porque devido a um vírus invisível que está a tomar conta do medo. Nós estamos com medo, nós estamos com limitações. E nós que ainda temos fé, e nós que ainda temos perseverança, nós lutamos, nós acreditamos, nós dissemos que nós vamos vencer, porque nós temos uma estrutura. E agora há pessoas, as pessoas que não têm essa estrutura, as pessoas que não têm essa particularidade que nós temos. Tem muita gente que tem fé, mas precisa ouvir os ensinamentos para que a fé nesse momento se mantenha. E somos nós que estamos aqui com questões técnicas, questões até espirituais, questões que vão dar a contribuição nessa nação, em que vemos que o pacato cidadão, aquele cidadão que é menosprezível, é um cidadão que as pessoas pouco importam, pouco ligam, porque não tem receitas para pagar a sua consulta, não tem dinheiro para pagar para comer. Hoje estamos na mesma situação todos nós. Estamos aqui a nos refletir com medo, com receio de sairmos à rua, porque o coronavírus a qualquer momento pode pegar e nos assolar. Hoje mudamos a nossa própria cultura, já não conseguimos dar a mão. A nossa ética está a ser agora afastada por causa disso. Então, é nessa vertente, é nessa particularidade em que todos nós que estamos aqui, seja asiáticos, seja europeus, seja africanos, nesse momento, quem tem o know-how acima da média deve mostrar as suas habilidades, deve mostrar as suas competências, deve mostrar o seu valor, deve mostrar a sua ética. Então, nós precisamos de vocês. Nós precisamos de fazermos essa live para poder impactar vidas, para poder transformar vidas, porque nós precisamos disso, nós precisamos de ouvir isso, porque nós estamos aqui a fazer porque queremos ganhar milhões, mas estamos aqui a fazer porque queremos transformar sobretudo pessoas que nesse momento estão a querer até tirar a vida porque não conseguem sair, não conseguem, pessoas que dependem somente do mercado informal. Estou a falar propriamente no meu país, 83 a 85% da população vive no mercado informal. E esse mercado informal é que está a ser restringido em função da situação que estamos a viver no coronavírus. Essas pessoas que os filhos têm a facilidade, porque o governo deu a facilidade de termos internet grátis e cada um possa gerir a sua internet. É nessa hora, é nessa oportunidade, que aqueles que nunca tiveram internet, que aqueles que nunca tiveram essa prioridade de poderem ouvir, não é tão muito tempo, possam ouvir pelo menos algo que possa edificar. Por isso é que eu estava a falar e continuo a falar que a minha live, a nossa live, é mais no sentido de não termos uma oportunidade de ganharmos dinheiro, mas termos uma oportunidade de transformarmos vida. As pessoas vão querer os nossos serviços, as pessoas vão precisar das nossas opiniões, as pessoas vão precisar do nosso treinamento. Está aí o professor Luiz, que vai dar o seu treinamento. Mas esse treinamento, sobretudo, para além de ganhar dinheiro, o treinamento vai ganhar o quê? Transformação de vidas. Porque as vidas hoje, nós precisamos de entender que o ser humano está acima de tudo. Tivemos a situação, estamos a ter agora a situação do coronavírus. O mundo está parado.
neste momento, é o momento que eu vejo a oportunidade de poder fazer o diferencial. Nesse momento, eu tenho que, obrigatoriamente, criar alguma situação para poder ajudar o meu povo, para poder ajudar o povo brasileiro, para poder ajudar o povo americano, para poder ajudar o povo asiático. Quem quer que seja que vai ouvir essa live, vai ver que valeu a pena ouvir-nos. Valeu a pena, independentemente de qualquer situação. Porque não podemos ser muito críticos. Porque começamos a ser muito críticos, vamos ser críticos na obtenção de queremos criticar as coisas que têm a ver com as máquinas. Mas nós queremos ser críticos para poder, construtivos, para poder ajudar pessoas, para poder transformar pessoas, transformar vidas. Nesse momento no Brasil, tem muita gente que depende de vender na rua, tem muita gente que depende, sustenta a sua família com as coisas que para vender, quiosques na rua, facilidades de poder vender até na rua. E hoje são retiradas essa forma, tudo porque o coronavírus veio. Agora, nós temos que, com a expertise aí do nosso professor Luiz Linder, temos que começar a criar ferramentas, temos que começar a criar soluções para as pessoas saírem desse sistema, dessa zona em que estamos a passar. Essa zona que nós começamos a perguntar, mas eu tenho medo de sair à rua. Eu não consigo ir em diante de sair à rua. E muitos estão a ser batidos, muitos estão a ser chicoteados pela polícia, pelas autoridades. Porque o governo quer que todo mundo fique em casa. E é ficando em casa que provavelmente para uns é a solução para não propagar esse vírus. Mas agora vê a situação das pessoas menos favorecidas. As pessoas desfavorecidas, que não têm essa facilidade de poderem dar o seu know-how, porque não têm o poder, que vivem com a cesta básica, que vivem a vender coisas na rua, que vivem a fazer coisas, a trabalhar nos bares, a trabalhar nas lojas. As lojas estão fechadas, o bar está fechado, as quiosques estão fechadas, o mundo parou. Estamos a dizer, aí 60%, 75% da população mundial está parada. Nos Estados Unidos, agora que eu estive a ver, a comunidade menos favorecida é a que mais morre. E então, nós temos que começar a criar condições, por forma, ferramentas, por forma, as pessoas olharem para nós, ouvirem para o João Ricardo, ouvirem para o Luiz Linder, ouvirem para o nosso irmão Mendes, que está aí também, e dou-lhe um abraço, que está também ali. Nós precisamos de ouvir isso. Precisamos de transformar vidas. O nosso objetivo aqui, nesse momento, não é ser uma outra live. Porque de lives todo mundo está a falar. Todo mundo está a falar, mas as pessoas estão muito mais egocêntricas, porque querem fazer o quê? Querem aproveitar esse momento para tirar o que o pobre já não tem. Mas é nesse momento que nós podemos agregar aquilo que o pobre nunca teve. Agregar ferramentas de soluções, criar limitações, formas para o povo, nesse momento, sair dessa situação e dizer: valeu a pena a live que eu fiz, valeu a pena a live que eu ouvi. Eu quero ser um vaso. Eu quero ser um vaso que eu possa contribuir, possa ser usado para edificar vidas. E é mais ou menos isso que eu queria contribuir e agradecer o Luiz Linder, que é o professor, que também foi meu professor na formação de Neuroperformance, também foi meu professor no programa Neurolinguística. É um grande homem, é um cientista brasileiro que precisa ser mais valorizado, precisa ser ter mais abrangência. Eu estava a fazer um live internacional de África para que pudessem também conhecer as capacidades, as equivalências, porque eu tenho dito sempre assim, independentemente da formação de cada um,
nós devemos reconhecer a graça e a inteligência do outro. Porque muito tempo nós não reconhecemos a inteligência do outro, nem a graça do outro, por isso é que nós estamos a matar-nos uns aos outros. Porque nós não conseguimos olhar para a capacidade do outro e valorizar a capacidade do outro. Nós não conseguimos ouvir para dizer que vale a pena, eu vou aprender com aquele que estudou mais um bocadinho, que aquele que tem uma habilidade, e fazermos do útil o agradável. Por isso é nessa live, nessa situação, em que nós temos que ser mais proativos, fazermos as coisas para poder ajudar o próximo, agregar soluções, porque é aquilo que o professor Luiz acabou de dizer, depois dessa tempestade, as pessoas não serão mais a mesma. Creio que muito dirigente vai parar que quando tinha uma tosse, quando tinha uma gripe, quando tinha uma dengue, ia automaticamente, pegava o seu jato, ia para os Estados Unidos, ia para Caraíbas, ia para a Espanha. Hoje não se pode fazer isso porque tudo está fechado. Significa que todos nós estamos numa situação em que temos que refletir o quanto vale a vida, o quanto vale o ser humano, o que é que nós já fizemos para apostar no ser humano, o que é que nós estamos a fazer para edificar vidas. Nós, como somos opinion maker, nós que estudamos mais um bocadinho, qual é o nosso contributo enquanto pessoas que estamos a fazer? Eu acho que é isto. Eu creio que já falei muito e quero passar também ao João Ricardo para ouvir também as considerações dele, a opinião dele. E a posterior, o Mendes, que entrou agora, uma salva de palma para ele, um abraço. Eu sou o Helder Manuel, africano, estou em Angola. Muito boa noite, aqui já é boa noite. Aqui no meu país são 23 horas e 10 minutos. E quero também saudar e gostaria de ouvir também já agora e para passar para posterior o João Ricardo, para nós podermos entrar nessa conversa. A proposta é sobre limitações, né, Luiz? É isso que eu entendi, né? Limitações. É. Tá, então, eu vou falar de mim, né? Eu acho assim, a gente está numa fase onde é muito mais fácil do que alguns anos atrás, né? Eu já passei dos 40 também, e alguns anos atrás a gente não tinha internet, Facebook, não tinha o que a gente tem hoje, né? Então hoje é muito mais fácil por um lado, vamos dizer assim, né? Mas de fato a gente também enfrenta hoje um outro tipo de analfabetismo, né? Vamos dizer dessa forma, né? Que é exatamente o tecnológico, né? Há poucos dias atrás eu vi um texto, né, de um escritor israelense, né? Não lembro agora o nome dele, mas até tem um texto sobre isso bacana. E ele fala que, tipo assim, que nos próximos anos, né, mais ou menos parecido com aquela fala, Luiz, que você disse do Bill Gates, né? Ou seja, a gente hoje deveria estar estudando, né, nas escolas, né, ter a grade normal, tal, mas as pessoas deviam estar estudando programação, Big Data, internet, ou seja, as pessoas deviam estar sendo, né, preparadas, né, para esse novo mundo, para esse novo mercado, para essa nova realidade, né? Infelizmente isso não está acontecendo e a gente percebe assim que o mundo ainda não caiu, né? O mundo pedagógico, vamos dizer assim, ainda não caiu a ficha para isso, de que isso já era para estar acontecendo hoje, porque as crianças que estão na escola hoje são aquelas que hoje elas não querem mais aprender, sei lá, ter o teorema de Pitágoras, elas querem aprender como se cria um jogo, como se faz, como se cria um site, como se faz as coisas que elas vão fazer no dia a dia daqui para frente, né? Isso traz duas coisas, né? Uma, que você cria novas profissões, né? Se a gente pensar que, não vou dizer 10, não, mas 12 anos atrás, não existia Facebook, não existia Uber, não existia Airbnb, não existia uma série de empresas que hoje, né, de certa forma, dominam os mercados que elas atuam, né? E o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, né? A gente não está, enquanto espécie, né, enquanto humano, a gente não está
de certa forma, preparando as próximas gerações para isso, né? Isso eu considero que é uma limitação coletiva, né? Que a gente está vivendo porque acho que não caiu a ficha ainda, né? Então, eu não sei como que a gente pode fazer, né, para que o mundo, para que as pessoas, né, como um todo, caiam a ficha que precisa estudar outras coisas, que precisam se preparar para outras coisas, para que no futuro a gente consiga ter uma qualidade de vida, porque a preocupação é que daqui a 5, 10 anos, as pessoas que hoje têm emprego, hoje têm renda, pode ser que daqui a 5, 10 anos não tenha mais, porque as profissões que elas estão hoje, pode ser que não existam mais daqui a 5 ou 10 anos, né? Então, acho que é isso, né, a contribuição que eu poderia dar aí, né, para você comentar aí, Luiz. Olha, assim, ó, a primeira coisa é o seguinte, realmente as mudanças sempre foram interessantes e sempre aconteceram, e agora a mais interessante é agora porque é uma era exponencial. O que é exponencial? Nós entendemos que é empilhamento de tecnologia, mas o exponencial é uma curva extremamente ascendente, é como se o avião tivesse envergado e ido em direção ao céu em linha reta, justamente por esse empilhamento de tecnologias. Mas o ponto importante é que a medida de desenvolvimento da sociedade é o ser humano e a medida de desenvolvimento de cada ser humano é ele mesmo. O que significa isso? Em primeiro lugar, significa que a sociedade ela precisa construir esse novo mundo de tal forma a que ele solucione problemas e não crie mais problemas. E isso, digamos assim, é mais ou menos o seguinte, se ela construir uma tecnologia que for além da capacidade do ser humano de participar desse novo mundo, é como se você estivesse matando a galinha dos ovos de ouro, né? Então, a medida de desenvolvimento do ser humano é ele mesmo, entendeu? Então, você não pode ir muito além disso. E outra coisa, para quem está focando no lugar certo, todas essas coisas que você viu, João, elas são, na verdade, oportunidades. São oportunidades para startups, oportunidades de negócio. E outro ponto importante é o seguinte, a inteligência artificial é uma verdadeira disrupção em muitos contextos. Agora, em contrapartida, ela está aqui para nos ajudar. Ela nunca vai substituir um ser humano, pelo menos no sentido de ser humano mesmo, né? Talvez alguma tarefa repetitiva, alguma coisa que não precisa. E hoje você recebe ligação de software te ligando, né? Nós trabalhamos com chatbot, nós temos muitas outras possibilidades. Então, mas não tem nem comparação uma tecnologia de inteligência artificial com o ser humano. Agora, tudo aquilo que é lógico e matemático, sem dúvida alguma, pode ser substituído, mas não a nós mesmos. Nesse novo contexto, primeiro, entender a inteligência artificial. Como é que se começa a entender a inteligência artificial? Pode começar falando com o celular. Pessoal, e vocês aí conversam com o celular de vocês? Esses dias também quem perguntou isso? O maior especialista em gestão de tempo e produtividade, Christian Barbosa, também. Você conversa com o teu celular, né? Você conversa com o teu celular. Você sabe que essa tecnologia, quanto mais você interagir com ele, mais ele vai otimizar e te ajudar você nas tarefas do dia a dia. Então, nós temos que começar nos adaptando. Segundo, entender que realmente existe uma série de novas oportunidades que estão sendo abertas aí, e uma dessas oportunidades são sistemas que geram oportunidades, que geram inclusão. E sem dúvida alguma, sabe, volto a dizer, nenhum governo que se preze, nenhum líder tem essa ideia de construir uma tecnologia de tal forma que ela acabe, digamos, não é possível você construir uma tecnologia de tal forma que exclua as pessoas, porque isso vai fazer com que realmente você fique sem mercado. Adianta você ter um produto, uma tecnologia, um mundo em que as pessoas não conseguem participar dele? Então, essa era é uma era de abundância. É uma era que a tecnologia tem resolvido muitos problemas. É justamente o oposto do que parece, né? Apesar de o pessoal falar assim, não, está muito avançado, está lá na frente, eu estou distante disso. Não, mas ok, realmente existem pessoas que estão 24 horas pensando como... Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ouça o que eu vou lhe falar. A Microsoft está investindo todo o dinheiro que ela tem que investiu lá no Windows, agora ela está investindo num aplicativo de saúde para fazer o quê? Para acessibilizar a saúde. Então, é uma área de abundância. É verdade que uma série de médicos talvez não ganhem mais tudo aquilo que ganhavam, é verdade, mas em contrapartida, toda a população tem acesso à saúde agora, né? Vai ter acesso à saúde com essas tecnologias. Então, existem muitas disrupções. Agora, em contrapartida, tá? Em contrapartida, o médico hoje que quiser permanecer no mercado, ele vai ter que ser
o que muitos não são, tem que ser humano, tem que ter criar uma experiência com o seu cliente de tal forma que o que as pessoas querem é isso, é uma experiência, é serem bem atendidos, né? Então, nesse novo tempo, ainda mais numa sociedade aí em que a informação está disponível, informação de qualidade, e desde que as pessoas elas saibam, com senso crítico, eleger o que é realmente consistente, o que é uma informação de qualidade, nós temos um novo mundo aí que é extraordinário, mas desde que as pessoas não fiquem como espectadores, não importa o segmento, é médico, é advogados, não importa o segmento, né? Ele está passando por transformações. E o que acontece é que há uma série de oportunidades surgindo também, só que as pessoas estão olhando para o lugar errado. É mais ou menos assim, sabe? As pessoas estão olhando para o que está acabando e não para o que está começando. Porque agora eu estou antevendo que lá na frente a inteligência artificial vai acabar com o meu trabalho. Talvez sim, mas em contrapartida você está vendo uma série de novas oportunidades que estão surgindo ali. Você está vendo quantos problemas nós temos no mundo para serem resolvidos. Você está vendo o quanto isso representa uma grande oportunidade. Nós temos isso, nós temos muitas oportunidades aí. Mas é um mundo de abundância, é um mundo em que a qualidade de vida, a tendência é cada vez aumentar mais. Agora, em contrapartida, por exemplo, na década de 70, eu me lembro que meu pai, ainda quando a gente via na televisão, pagava ágio para ter um carro. Sabe o que é pagar ágio? Tabela cheia mais um valor para poder chegar na frente. Isso é década de 70, bons tempos, né? Hoje, daí da década de 80, era característica e principalmente benefício. Na década de 70 era só tu ter o produto lá e dizer, eu tenho, eu primeiro, porque tinha muito mais demanda do que produtos para entregar. Aí isso mudou. Na década de 80, o que aconteceu? Na década de 80, aí para você se diferenciar, quando começou a ter mais players no mercado, você tinha que falar do quê? Tinha que falar de benefícios ao invés só de características. Aí, até o final do século passado, foi assim. No século XXI, característica e benefício, principalmente a partir da segunda década, é commodity. Característica e benefício é balela, entendeu? As pessoas querem ir além, tem que ser divertido, tem que criar uma experiência, tem que, quer dizer, tem que resolver os problemas, ou seja, a característica e benefício virou o básico. Só que gravem isso, eu já falei isso em outras lives, eu acho extremamente importante falar isso agora. De acordo com todos os grandes economistas, as necessidades humanas, em termos de tecnologia e criação, estão satisfeitas, certo? Olha só, olha só que interessante, se nós pensássemos em viver apenas pelas expectativas, as expectativas humanas, as expectativas não, as necessidades. Se nós pensássemos em viver apenas pelas necessidades, nós poderíamos dizer que o que nós temos hoje de tecnologia e criação e tudo mais, de produtos e serviços novos, está nos dizendo que as necessidades humanas estão satisfeitas. Então, teoricamente, nós poderíamos parar de evoluir, certo? Se as necessidades humanas estão satisfeitas, nós não poderíamos parar de evoluir? O que vocês acham? O que vocês acham? Ninguém pode falar. As necessidades humanas estão satisfeitas, mas os anseios não. Vamos de novo? As necessidades humanas estão satisfeitas, mas os anseios não. O que Steve Jobs diria? As pessoas não sabem o que elas querem, até que você mostre a elas. O que é? Lembram? Um dos maiores visionários, o CEO mais valioso do seu tempo, o primeiro líder da era exponencial, conceitual, né? Um gênio em certo aspecto, focado, determinado. O que ele disse? As pessoas não sabem o que elas querem. Elas não sabem o que elas querem, até que você mostre a elas, ok? Pode falar. Não, Luiz, é a Sônia que levantou a mão. Quer falar, Sônia? Desculpa, tá aberto, sem querer. Não, estou só ouvindo. Ok, fique à vontade. Ok, mais alguém quer comentar sobre o que foi falado? Eu penso, Luiz, que a particularidade de dizeres que as pessoas não sabem o que querem é bem verdade. Há uma necessidade de elas serem mesmo instruídas. Porque às vezes
o próprio homem em si vacila muito no seu foco, no seu direcionamento, naquilo que quer. E todos aqueles que sabem o que querem, colocam o seu foco, eles saem da zona de conforto e fazem o diferencial. Porque é bem verdade que aquilo que o Stephen Jobs falou, ele foi fazendo uma análise, foi fazendo uma pesquisa e viu mesmo que o ser humano é insaciável, né? E nós estamos aqui, mas a minha câmera não aparece, né? Não, infelizmente não está aparecendo, doutor Helder. Tá. Não aparece a sua imagem. E então, e o que acontece? É mesmo aí onde elas não sabem o que querem, onde deve começar o nosso trabalho. Nosso trabalho como trainer, como professores, como coach, deve começar aí. Direcionar, mostrar a elas o que é que de fato elas querem. Qual é o seu desejo? Qual é o seu objetivo? O que é que realmente você quer alcançar? Porque nós às vezes ficamos assim, não, eu quero fazer isto, não, eu quero ser professor, não, eu quero ser um empresário de sucesso, não, eu quero ser um político de sucesso, não, eu quero ser um cristão de sucesso. Mas o que é que de facto nós queremos nessa vida? E isto depois o que é que vai acontecer? Quando nós não conseguimos definir o que realmente nós queremos, aí então parece que o nosso medo ele vem superar o nosso foco. O nosso medo vem ofuscar o nosso foco. E porque nós queremos tudo e ao mesmo tempo nada. Então, essa é a minha contribuição para aí. Creio que as pessoas estão a ouvir para saber o que querem. Agora estamos a ouvir a terminologia diversificar. Temos que diversificar, temos que diversificar. Tudo bem, é importante, esse senhor é importante. Mas agora, qual é o seu foco? E aí começamos a meter o ponto de interrogação. E depois fizemos uma licenciatura, fizemos mais outra, depois fizemos outra. Depois sabemos tudo e nada sabemos. Queremos fazer tanta coisa. Hoje, com as novas tecnologias de informação, vemos que o mundo está muito dinâmico, está muito conceitual. Hoje as pessoas têm que, se não se atualizarem aqui, nós estamos agora a tratar de uma ferramenta que ficamos a lutar, eu e o professor Luís, ficamos a lutar com o Facebook, ficamos a lutar com o Instagram, ficamos a lutar com o Zoom, e por a nossa insistência conseguimos saciar o nosso foco. Qual era o nosso foco? Era fazer a live. Independentemente das situações que passamos, das barreiras que nós passamos, nós conseguimos limitar, passar das barreiras. Embora não atingirmos o alvo, não é aquilo que queríamos ver, ouvir a audiência massiva, aquilo que nós queríamos ouvir, a expectativa, as pessoas estavam expectantes a ouvirem, querer ouvir a nossa live internacional, mas conseguimos pelo menos fazer aquilo. Como eu digo sempre, por ser difícil, fui lá e fiz. Muito obrigado. Ok, doutor Helder, obrigado. Alguém gostaria de falar um pouco mais sobre esse tema que nós estamos abordando hoje? Alguém gostaria de fazer uma participação dos que estão aqui? Ronivon, Valério, né? Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Ronivon, sobre esse tema, superando diversidades? Tudo bom? Tudo bem. Em tudo que já foi tratado até agora, nós podemos perceber uma grande transformação no mundo. A era tecnológica, a inteligência artificial. E a gente percebe, a gente consegue entender
que nem todo mundo está preocupado em evoluir, em se educar nessa parte, como já foi comentado anteriormente. Ao lado da inteligência emocional, de toda a tecnologia, também tem a parte humana, a parte de desenvolver habilidade, de ser tratado às crenças na pessoa. Uma realidade que eu percebo é que nem todo mundo quer crescer, nem todo mundo quer progredir, nem todo mundo quer construir um negócio, infelizmente. Muitos preferem viver ou como empregados, estudam 4, 5, 10 anos, fazem uma formação. Olá. Oi, Ronivon, tá nos ouvindo? Acho que caiu. Oi. Oi, Ronivon. Você deve ter dado uma queda. Oi, o teu áudio. Abre o teu áudio, Ronivon, por favor. Está muito alto? Oi. Isso, agora deu certo. Pode falar, por favor. Desculpa, caiu ali. Pode continuar. Como já foi falado, eu vejo que existe pessoas que, mesmo diante de tudo isso, vendo todo esse avanço da tecnologia, da inteligência artificial, tudo isso, parece que ainda não caiu a ficha, né? Existem muitas possibilidades, muitas oportunidades que estão surgindo hoje no mundo, principalmente na era digital, mas o ser humano, a gente como pessoa, como homem, como mulher, também precisamos desenvolver algumas habilidades e mudar alguns paradigmas, algumas crenças que geralmente nós carregamos desde a nossa infância, os pais, professores e etc. Eu vejo que deve existir conjunto, uma ligação. Deve existir assim, nós podemos buscar mais, desenvolver mais outras habilidades que possam nos ajudar a ir para frente, não ficar estacionado. Tem profissões que hoje já estão sendo ameaçadas. Talvez daqui a 5 anos não existe mais essas profissões. E esses mesmos profissionais, eles também parece que estão dormindo. Uma coisa que eu tenho observado, esse tempo de pandemia, vocês, eu acredito, aonde estiverem, inúmeras igrejas, inúmeros pastores, principalmente aos domingos, eles começaram a fazer live, né? Vê que antes disso... Oi. Caiu de novo. O Ronivon está lá em Manaus, está oscilando. Ele está lá em Manaus. Acho que caiu de novo a conexão dele. Ele está lá em Manaus. O negócio está meio... Está complicado, né? Meio ruim por aqui. Mas eu já deixei uma contribuição. Não, ótimo. Mas é interessante, né? Porque até eu estava ouvindo, até falou, já que você falou em pastor, eu estava ouvindo um falar isso. Ele disse que a quantidade de vezes que já tinham dito para ele fazer online. E daí parece que eles não tomam aquela providência enquanto a coisa não diz não, né? Vamos fazer agora. Agora não tem opção, né? Agora é mais ou menos assim, só tem esse jeito de fazer um culto que é online, né? Os padres também, né? Não sei se a Igreja Católica também está fazendo isso, está fazendo tudo online, estão fazendo online também, acho que sim, eu vi na televisão que eles estão fazendo online também. Então, é interessante que as mudanças, o pessoal tinha um pouco de dificuldade de pensar no online, de atender online, de comprar online, agora só tem essa possibilidade, né? Ou você aprende a negociar, comprar, atender, visitar, vendas. Olha só que interessante. Eu conversando com diversos especialistas na área comercial, aí, vendo eles falando e também interagindo com alguns. E antes, eles falavam assim, não, porque tem que montar no carro, tem que ir lá visitar o patrão, tem que ir lá sentar na frente dele, tem que ir lá tomar um mate, tomar um café, tem que... né? Agora não, agora se antes havia um preconceito para o online, para fazer uma explanação, um atendimento, demonstrar um produto ou um serviço online, agora não, agora é o caminho, só tem esse por enquanto e volto a dizer, como nós falamos, o mundo não vai voltar ao que era antes. Então, mesmo que nós passemos isso, se ache logo aí uma solução para essa pandemia, para esse vírus, para essas dificuldades, mesmo assim, esse novo caminho, esse novo hábito que se criou, ele vai se tornar
digamos, o permanente, o que vai ser a nossa cultura aí profissional. Ok? Valério, Sônia, alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre o que nós falamos até então, sobre recursos para superar as adversidades, intempéries e né, como vencer os nossos medos? Se alguém quiser falar, por favor, fique à vontade. Mais alguém, por favor, fique à vontade aí, porque daí, se vocês não tiverem também, quiserem comentar alguma coisa, ou quiserem fazer alguma pergunta para a gente, nós estamos à disposição para responder. Por favor, fiquem à vontade. Senão nós encaminharemos. Bom, Luiz, já que ninguém vai perguntar, eu vou fazer uma pergunta, então. Pois não. Eu sempre brinco, né? No tete-a-tete, né? Quando eu conheço as pessoas e tal, que eu sou quase um ex-gago, vamos dizer assim, né? Eu já fui muito gago na minha infância, fiz fono muitos anos, né? E até o que me ajudou muito, muito, inclusive mais do que a fono, inclusive, foi um tratamento com PNL que eu fiz, inclusive, alguns anos atrás. Bom, mas assim, hoje, como você mesmo disse, né? Hoje a gente não tem opção. É o digital, é online, né? E a gente sabe que isso é uma tendência que veio para ficar e cada vez vai ser mais, mesmo que, né, mesmo as coisas vão voltar ao normal, mas a gente vai continuar usando, né? Vai ser uma tendência, né? Bom, no tete-a-tete é fácil, você brinca, você fala que você é um ex-gago e tal, não sei o quê, mas no vídeo, no online aqui, né? Eu nunca fui tímido, não tenho problema nenhum de falar em público, né? Mesmo às vezes dando essas gaguejadas, vamos dizer assim. Mas assim, qual é a dica que você pode deixar para superar uma situação como essa e começar a gravar vídeo, por exemplo, a fazer live, que é uma coisa que eu tenho vontade, né, de fazer, mas tenho essa barreira, vamos dizer assim, né? Essa autolimitação. Não tem nada que me impede, mas fico às vezes acanhado por conta desse fato. Ok. Bom, assim, na verdade, a primeira questão seria reeditar esse padrão limitante que você tem. Entender. A primeira coisa seria eliminar esse teu padrão. Você já conhece PNL, você já fez tratamento com fonoaudióloga, então se existe algum tipo de construção, algum tipo de barreira, nós poderíamos eliminá-la imediatamente para você aqui. Mas agora, fora isso, a outra sacada é preparação, tá? Mas nós podemos, se você quiser, eu posso fazer uma tarefa com você aqui para reeditar, para eliminar esse teu medo definitivamente, tá? Mas fora isso, que eu posso voltar aqui se você quiser, olha só, para fazer vídeos hoje, eu até nunca usei, mas essa semana comecei a ensaiar para usar. Nunca tinha usado até então. Você sabe o que é um teleprompter, João? Sei sim, porque eu já usei, inclusive, várias vezes. Já dei entrevista muitas vezes, mas isso é uma outra história. Pouco longa, então, mas eu sei sim, conheço sim. Então, o teleprompter, só para você ter uma ideia, tem diversos aplicativos gratuitos, inclusive alguns com valor, depende do que você vai utilizar nele, de recursos. Então, existem diversos aplicativos gratuitos ali para você baixar da internet, no seu celular, que você pode, então, criar um texto na velocidade certa, você fica olhando e fica lendo o texto, né? E procura dar ênfase e colocar emoção no texto, mas simplesmente ninguém vai perceber que você está lendo, só para você ter uma ideia. Então, para fazer um vídeo, você vai poupar muito o teu tempo com esse recurso, tá? Com relação a live, a essas coisas todas, na verdade, a ideia é o seguinte, ó. A ideia é buscar se relacionar com as pessoas com tranquilidade. Quando você perde a tua tranquilidade, você sabe disso, está fazendo practitioner em programação neurolinguística conosco, você sabe que toda e qualquer sensação, todo e qualquer bloqueio e barreira é uma construção, né? E você pode não só reeditá-la, como também, quando você respira, você recupera todo o teu poder cognitivo. Então, se você se estressar, você perde poder cognitivo. E daí, quando você ficou nervoso e perdeu o poder cognitivo, normalmente isso se agrava, né? E daí sim, você estressou, parou de oxigenar o CO do cérebro, que é o córtex pré-frontal, automaticamente você já tem dificuldade de acessar recursos, informações, competências e conseguir se expressar bem. Mas se o teu problema é esse, de você ainda ter uma barreira para se expressar em público, eu posso reeditar isso rapidamente para você, se você quiser.
Você quer fazer isso agora, essa tarefa agora? Ou se bem que no curso lá você tem esses recursos também, João. Você tem para fazer. Se você quiser, eu posso fazer um ao vivo e a cores aqui com você. Opa, vamos lá. Se der, se o tempo der, né? Ok, meu Deus, 7 minutinhos. Então tá, vamos fazer essa reedição para finalizar. E daí eu vou me despedir de vocês, porque realmente, de novo... Eu tentei ver uma vídeo, mas tá feio. Oi? Ah, sim. Oi, Valério, tá nos ouvindo? Sim. Ah, tu queria falar alguma coisa? Não vi que meu áudio está ligado. Ah, tá. Se tu quiser interagir também, fica à vontade. Tá bem? Então, certo. Obrigado. Eu vou. Tu quer falar alguma coisa? Não, eu tô jantando, assim que eu terminar, eu já entro também com minha imagem. Ah, ok. Era se bem que nós vamos encerrar agora, mas não se preocupa, tá? Nós vamos fazer... Pessoal, eu quero convidar, nós vamos fazer uma live, eu e o Valério, sobre terapia neurocientífica. Vocês são nossos convidados, tá? Eu vou informar vocês, tá bem? Então, na data certa. Ok, Valério? Então, vou trabalhar aqui com o João e nós vamos encerrar, então, logo na sequência, em função do tempo, tá? Tudo bem? Tudo. Vamos lá, então. Então, é o seguinte, João, é o seguinte, ó. O que eu quero que você me diga? Qual a intenção positiva? O que é aquela voz? Quando você tem essa dificuldade de falar em público, o que é que te atrapalha? É uma voz? É uma sensação? Você já fez a minha aula sobre elicitação? Já aprendeu a elicitar? Eu já vi as aulas, mas ainda não pratiquei muita coisa. Quando você sente essa limitação para você falar nos vídeos, ela vem da onde? Ela é uma voz, uma sensação? Ela é uma visão, uma imagem? O que você sente? Bom, vamos lá. Deixa eu, de maneira rápida, explicar. Eu não tenho eu não sinto assim nada que me bloqueie, né? Falar assim, eu não posso falar, eu estou aqui falando contigo, eu sei que está sendo gravado e tudo mais. Não sou de maneira nenhuma tímido ou alguma coisa assim. E não tenho problema nenhum de falar em público também, tá? Eu já falei em público várias vezes, para muita gente, inclusive, mas assim, isso eu não tenho esse medo. Mas na verdade, e não é também a questão de estar nervoso ou não. Às vezes eu estou muito calmo, mas tem dias que eu estou muito gago e tem dias que não. Por exemplo, hoje eu acho que eu estou até bem, né? Mas tem dias que parece que eu estou, sei lá, a língua trava e não é o fato de ficar nervoso, como é a maioria das pessoas, não é isso, né? Às vezes eu estou muito calmo, tranquilo em casa, eu e minha esposa só, e aí ainda assim eu fico gago, né? E às vezes não. Então não sei explicar bem exato assim o motivo, né, a causa, né? Claro, eu tive um incidente na infância, um acidente na infância, mas eu tratei isso, vamos dizer assim, e reeditei a memória, né? Mas com a ajuda de um profissional, melhorou muito, tá? Mas 100% não, né? Ainda tem, às vezes, um trava-língua, alguma coisa assim. E você tem certeza que esse trava-língua tem a ver com esse trauma? Não tem. Eu sei que, porque assim, isso é a única memória que eu tenho. Mais ou menos com uns 4 anos de idade, eu sofri um acidente, fiquei mais ou menos, sei lá, 2, 3, 4 dias sem falar, meio que em choque, né? E quando eu voltei a falar, eu tava gago, muito gago, né? Então esse é o fato que a minha família, e eu também lembro, né? Assim, então esse é o fato que a minha família atribui, né? Vamos dizer assim, e é o que eu me lembro também. Eu me lembro desse incidente, mas eu já tenho uma outra memória desse incidente, né? Diferente, como se ele não tivesse acontecido, né? Assim, não tivesse acontecido com você. É que assim, eu levei um tombo, né? Eu caí em um bueiro que estava em obra, né? E aí eu criei uma outra memória e chega a ser engraçado, porque eu me lembro das duas coisas. Eu me lembro do que aconteceu e me lembro da outra memória criada, mas assim, eu criei uma outra memória como se tivesse dado a volta e não tivesse caído, não tivesse tido tombo, nunca tivesse acontecido, entendeu? Isso melhorou muito, né? Sim. Mas não resolveu, vamos dizer assim. Porque na verdade é assim, ó. Na verdade é o seguinte.
se nós analisarmos, você tentou mudar um padrão, só que não fez da maneira certa, você não reeditou, você tentou fazer uma substituição e isso não funciona muito bem. O que funciona é uma alteração de padrão, uma reedição. O que você pode fazer, tá? Olha, nós temos 2 minutos e pouco. Assim, ó, o que você pode fazer? Primeira coisa, utilizando os recursos da programação neurolinguística, em função do tempo, não vai dar para mim ir até o fim aqui com essa tarefa, mas é muito simples, tá? Lá você tem as aulas, para quem é da F15D, tá lá o curso de PNL também, e lá eu faço com diversas pessoas isso. O que você precisa fazer é dissociação. Você reveja essas submodalidades que estão envolvidas nessa experiência e você afasta, diminui a cor, o brilho, as emoções, as sensações, todas elas e afasta para longe de você, joga dentro de um lixo e deleta, tá? E no lugar você coloca uma imagem maravilhosa de realmente alguma coisa extraordinária que te deixa muito feliz, tá? Que te deixa muito alegre. Ou você também pode colapsar as duas coisas e depois criar também uma nova imagem. Isso é uma forma de você alterar essas construções, essas sinapses. No curso de PNL está lá. Mas vamos fazer o seguinte, João. Eu faço isso com você. Nós vamos fazer assim. Como nós temos 2 minutos, eu faço isso com você, tá? Só que vamos marcar para a terapia neurocientífica, vamos marcar então uma live, eu te convido, daí se você me permite, no final eu trabalho com você, que daí eu posso fazer isso com você, só que daí nós faremos num outro momento, senão nós teríamos que retornar de novo e lá na África, claro. Praticamente quase meia-noite na África, então nós faríamos isso. A gente agenda e eu trabalho com você se você quiser, aí com o maior prazer, mas aí nós temos mais tempo no dia que eu for fazer a live, eu vejo com o Valério o dia da terapia neurocientífica, e você pode ser uma pessoa que nós podemos trabalhar ao vivo e a cores lá dentro da nossa live. O que você acha? Opa, combinado. Eu estou à disposição. Faz mais sentido em função do tempo ali, tá? Sim, claro. Pessoal, bom, infelizmente, então, já é um pouco tarde, eu agradeço a todos, agradeço ao Dr. Helder aí, nós vamos editar depois isso, vamos colocar no YouTube, colocar nas redes sociais, vamos fazer outra, vamos acertar daí essa live, essas tecnologias, talvez nós tenhamos um momento em que não está no fim a internet, com tantas dificuldades como esteve hoje, e vai ser um prazer aí ajudar todos vocês e continuar. Nós vamos ter diversas lives sobre diversos temas relevantes para ajudar aí no desenvolvimento de vocês. Tá? Agradeço mais uma vez, Dr. Helder, quer falar alguma coisa para finalizar? Não, eu queria agradecer a todos, né? Dizer que Angola, África, manda um abraço a todo o povo brasileiro. Obrigado. O povo brasileiro é um povo irmão. Amém. E daí partiu muitos africanos e nós estamos sempre ligados nessa luta. Uma luta que é de todos nós. E quero agradecer por essa oportunidade